Que bom, meu querido irmão e irmã, nós estamos aqui no canal e Família para juntos darmos continuidade ao estudo dessa lição. Que lição maravilhosa! Você tem sido abençoado com essas mensagens. Nós estamos muito felizes, estamos sendo abençoados, tem nos tocado muito esse estudo e convidamos você a estudar conosco. Faça o seguinte, a nossa orientação, não assista apenas os nossos vídeos, mas estude mesmo sua lição, leia os salmos e assista os vídeos aqui, que com certeza você será ricamente abençoado. Hoje é terça-feira, 27 de fevereiro, e o tema que nós estamos estudando, para sempre fiel à sua aliança. Nós vamos já dar continuidade a esse estudo, mas antes vamos pedir a presença de Deus através da oração. Oremos. Ó Deus bondoso, muitíssimo obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra em tão boas circunstâncias, ó Pai. Se faz presente conosco através do Espírito Santo, nos dando a compreensão, abrindo o nosso entendimento, alegrando nossos corações com essas promessas e que a nossa vida seja ricamente abençoada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E o nosso estudo é introduzido com a pergunta número 4. Nós temos sempre uma pergunta que apresenta as referências bíblicas e nos faz um questionamento para direcionar o nosso estudo. E a pergunta 4 nos traz as referências de Salmo 89, vários versículos aqui, e do Salmo 132. E ela faz o seguinte questionamento: o que está incluído na aliança davídica? A segunda pergunta: o que parece tê-la colocado em perigo? Nós destacamos aqui a leitura do Salmo 89, o versículo 29, 30 e 31, para nós desenvolvermos uma resposta na nossa classe. Eu peço ao Alexandre que leia para a gente. Vamos à leitura, então, do Salmo 89, o verso 29. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir. O verso 30. Se os filhos deles desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, 31. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos. Então, nós podemos construir aqui uma resposta juntos para essa pergunta número 4. A primeira pergunta: o que está incluído na aliança davídica? E a segunda: o que parece tê-la colocado em perigo? Nós respondemos: a perpetuidade da linhagem de Davi no trono. Isso está incluído na aliança. E a segunda: a infidelidade dos líderes de Israel. Foi o que parece ter colocado essa aliança em perigo. Muito bem, então o nosso estudo, como nós já podemos perceber pelas leituras, né, da pergunta aqui, que esses salmos vão falar de uma aliança, da aliança feita a Davi, de Deus a Davi. Né? Então a lição diz aqui que essa aliança era uma aliança que garantia a linhagem eterna de Davi no trono. Né? Nós temos aqui também que essa aliança ela foi feita sob o juramento de Deus e a fidelidade do rei à aliança. Então, eram as exigências dessa aliança. Mas nem sempre, nem os mais devotos reis de Israel foram fiéis a essa aliança, falharam nesse juramento. Né? Inclusive, o Salmo 89, você vai perceber que é um salmo de lamento. O salmista lamenta a Deus, reivindicando as promessas dessa aliança. Né? Então, teria Deus abandonado a aliança que ele tinha feito? A lição vai dizer que de modo nenhum. Foi a infidelidade dos reis, dos líderes, do povo, que distanciaram Deus dessa aliança. Né? Da aliança não, do povo. Né? E sem antecipar o nosso estudo, né, Ale, nós vamos ver que mesmo o lado humano da aliança sendo infiel, Deus continua fiel, Deus continua misericordioso, né? É claro que nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente do nosso estudo, mas é interessante entender nessa primeira parte que mesmo Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus,
Mesmo ele que foi, né, um expoente e é assim uma referência bíblica para nós, teve momentos de infidelidade, momentos tristes da vida dele, em que ele se afastou da fidelidade e aliança de Deus. E é muito importante essa compreensão quando surgem expressões eterna, para sempre. Deus estava prometendo a Davi que o seu trono seria para sempre. Seria o trono de Davi para sempre. Lembrando que antes de Davi, acima de tudo, Deus tem um plano da salvação. A humanidade tinha caído em pecado e Deus tinha um plano da salvação. E Davi entra em algum momento nessa realidade. Então, o trono de Davi para sempre é enquanto durasse essa realidade terrena, porque ela só vai se cumprir eternamente, não em Davi, mas na linhagem de Davi, Jesus Cristo. Isso é O muito nosso legal. estudo vai mostrar isso, né? Nós vamos... Como os assuntos estão interligados, né? Quando nós alcançamos a compreensão de que Cristo veio da linhagem de Davi, a gente consegue entender a profundidade dessa expressão, né? Eterna, para sempre. Muito legal. E o estudo vai se aprofundando, mostrando através de alguns salmos, 130, o Salmo 38, o Salmo 74, Deus expressando a sua ira, a expressão da ira de Deus, e a autora mostra aqui, através desse salmo, que essa expressão é o juízo de Deus. Porque é importante nós observarmos dois aspectos, pelo menos. Deus é gracioso, Deus é cheio de graça, tem um propósito de salvação, tudo. Mas Deus também é justo. Os erros do ser humano têm consequência. Então, aqui fala da ira de Deus. Mas que essa ira de Deus, esse juízo de Deus, não é para sempre. E por que não é para sempre? Porque o propósito de Deus não é destruir, é salvar. Imagina se o propósito de Deus, esse juízo fosse para sempre, onde estaríamos nós? Eu, vocês aqui, muitos dos nossos irmãos que estão no canal, onde estaríamos? E graças a Deus que o propósito de Deus é de salvação. Então, no momento em que nós nos arrependemos da nossa vida desassociada de Deus, Deus está com a mão estendida para nos salvar. E esse estudo, essa compreensão, nós podemos assim ampliá-la a partir dos propósitos imutáveis de Deus, né? A sequência do nosso estudo aqui na lição. Porque, como o papai bem disse aí, o propósito de Deus não é que nós pereçamos, né? É levar salvação, perdão. E os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, mesmo pela, digamos assim, desobediência, pela infidelidade do lado humano dessa aliança. Os propósitos de Deus seguem. E a lição trabalha isso. Ela vai dizer que os propósitos divinos são imutáveis e eles se concretizam por meio do Messias. Então, houve esse tempo em que os líderes não foram fiéis à aliança, o salmista expressa essa dúvida, será que Deus vai ficar irado para sempre? Como vai ser isso? Será que nós estamos apartados da aliança de Deus? Mas Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, faz com que seus propósitos se cumpram no Messias, em Cristo Jesus. Graças a Deus pelo plano da redenção em Cristo Jesus. E seguindo o nosso estudo já para o final dele, nós vamos ter a compreensão de Jesus como primogênito de Deus. Nós vamos encontrar também no Salmo essa expressão, né? Jesus Cristo é o filho de Davi e o Messias. Ele é chamado primogênito de toda a criação. Então, aqui a lição ela vai nos dar a compreensão de que Davi ali, como nós já dissemos algumas vezes, era um tipo, ele estava representando Jesus Cristo. Né? E também essa questão do primogênito, a lição vai dizer que não se trata de status biológicos, porque nem Davi era primogênito entre os seus irmãos. Né? Mas nem Jesus, né? Nem Jesus, né? Mas ali ele estava simbolizando, né? No reino eterno, no reino de Deus, Jesus Cristo é o nosso primogênito. Diz aqui a lição que diz que esse título significa sua honra e autoridades especiais. Ou seja, ele foi colocado em lugar de destaque no reino de Deus, né? Jesus Cristo.
E a lição finaliza: Deus fez de Jesus o Rei Supremo sobre o mundo inteiro, quando ressuscitou dentre os mortos. Amém por isso, né? Então, que essa mensagem possa nos trazer esperança. Diz aqui, nós estamos estudando hoje sobre a aliança, que Deus é fiel a essa aliança. Que nós também possamos ser fiéis a Deus, né? A esse Deus maravilhoso que sempre cuida de nós.